Abra em Marcos, capítulo 10, versículo de número 46. Quantos encontrou, diga, eu quero o meu milagre. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, diga, junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, diga, clamar. E a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que eu chamasse, e chamando o cego, disse-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te... Amém? Pode sentar, em nome do Senhor Jesus. No versículo 46 fala que depois que foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, fala que Bartimeu, um cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho. Bartimeu significa Bar, que quer dizer filho, e Timeu, que quer dizer pai. Então, Bartimeu, filho de Timeu. Então fala que Jesus, ele entra em Jericó, ponto final, e logo em seguida diz que Jesus estava o quê? Saindo de Jericó, junto com os discípulos e uma grande multidão. E fala que ali tinha um cego, Bartimeu, que estava assentado junto ao caminho, mendigando. Estava fazendo o quê? Mendigando. No versículo 47 fala, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho, tem misericórdia. Bartimeu, ele era cego, mas ele não era surdo. Bartimeu, ele não poderia ver o que estava acontecendo, mas ele poderia ouvir. E ele, ouvindo que Jesus estava saindo de Jericó, fala que Bartimeu, ele toma uma atitude de começar a clamar o nome de Jesus. Ele viu que ali era a sua oportunidade e ele não poderia perder. Porque Jesus, ele estava entrando ou estava saindo? Estava saindo. Então seria a sua última oportunidade para clamar o nome de quem? De Jesus. Então Bartimeu, pastora, ele era cego, mas não era surdo. Em Mateus capítulo 7, versículo 25, fala assim, quem ouve a minha palavra e as pratica, será como um homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Então isso significa, pastora, que para que o milagre aconteça na nossa vida, não precisa de você. É só ouvir. Se você ouve a palavra de Deus, e detalhe, e pratica ela, porque não é só ouvir também. Você tem que praticar. Então tudo que você ouve a respeito de Jesus, tudo que você ouve sobre a palavra de Deus, não é somente ouvir, você tem que praticar o que você ouviu. Você tem que praticar aquilo que você está aprendendo.
Porque o Jesus está dizendo, se você ouve e pratica, será uma pessoa prudente, que está edificando a sua casa na areia. Está edificando a casa na rocha. Está dormindo não. Então, todas as vezes que você ouve a palavra e pratica, você está colocando a sua casa na rocha, irmão. Você está colocando a sua família na rocha. Você está colocando você na rocha. Você está colocando os seus filhos na rocha. Todos os seus estão sendo colocados na rocha porque você está ouvindo e praticando. Então, pastora, eu não preciso de ver o milagre acontecer. Porque algumas pessoas, elas esperam ver para depois crer. Nós ouvimos e cremos. Então, se você saindo daqui nesta manhã fala, Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu creio que essa palavra vai se cumprir na minha vida. Você está edificando a sua casa na rocha. Você está edificando a sua família na rocha. E depois foram para Jericó. Ponto. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. O que Deus está nos oferecendo, irmãos, é de graça. A palavra de Deus é de graça. O milagre que Deus está te entregando é de graça. Mas tem pessoas que estão preferindo mendigar do que receber aquilo que Deus está dando de graça. Bartimeu, ele estava no caminho fazendo o quê? Mendigando, pedindo esmola. Que alguém possa ter misericórdia da vida dele para poder ajudar ele. Só que Jesus, ele estava passando. E Bartimeu, ele viu que ali era a oportunidade de ele não mendigar mais. Não ficar implorando mais por amor de alguém. Não ficar implorando por um carinho de alguém. Ai, você não me ama, né? Você não fala que me ama. Está implorando o amor da pessoa. Ai, nunca mais você falou que me ama. Dá para falar que me ama? As pessoas, elas ficam mendigando um abraço. As pessoas, elas ficam mendigando um carinho. E Jesus está passando. Você fica mendigando o amor de pessoas que não querem te amar, irmão. A pessoa já falou para você, eu não quero mais nada com você. E você faz o quê? Fica lá ligando. A pessoa fica falando, olha, eu não quero mais nada, eu não quero mais papo, eu não quero mais conversar com você. Aí sabe o que você faz? Vai lá e fica mendigando o amor, mendigando um carinho, mendigando a atenção. E Jesus está passando. Está lá com a mão estendida. Me dá amor. Me dá carinho, atenção. E Jesus está passando. Este cego, Bartimeu, ele viu que ali era uma oportunidade para ele parar de mendigar. Fala para você mesmo, fala, eu não vou mais mendigar amor de ninguém. Porque o amor que você precisa não vem da terra, vem do céu. Sabe quando você desiste de alguém ou você discute, aí você fala para a pessoa, vai embora. Pode pegar suas coisas e vai embora. Você discutiu, você desentendeu, você não quer mais papo com aquela pessoa, então você manda ela embora.
Pode pegar suas malas e vai embora. Não quero mais papo, não quero mais conversa. Daqui 5 minutos você fala, não, meu amor, vem cá, vem. Não, eu estava nervosa, eu estava com raiva, eu estava chateado. Não, vem cá, meu amor. E o homem já estava lá na porta com a malinha dele para ir embora. Não, vem cá, meu amor, vem cá, vamos conversar, senta aqui. Quer um café? No momento de raiva, no momento que o coração se fecha, ela começa a falar coisas que logo ela se arrepende, ela muda de opinião logo, rápido, né? Porque o homem está indo embora. Talvez uma amizade que a pessoa tinha, e por algum motivo eles se desentenderam, ficaram algum tempo sem se falar, e a pessoa está lá em casa, lá pensando, nossa, eu conheço essa pessoa desde pequeno, por causa de uma besteira, uma discussão boba, eu desentendi com ela, agora a gente não se fala. E você vê que você está perdendo a oportunidade de estar com aquela pessoa de novo. Quando você manda alguém embora, alguém que saia do seu convívio, você logo percebe que você está perdendo a oportunidade de uma pessoa que estava do seu lado, que estendia a mão para você, que te abraçava, que orava por você, mas por causa de um desentendimento bobo, você manda a pessoa embora. Aí você fala, meu Deus, eu estou perdendo a oportunidade de estar com uma pessoa que eu amo, com a pessoa que eu considere, por causa de uma besteira, estou mandando ela embora. Quantas vezes nós fazemos isso, irmão? Afastamos pessoas que querem o nosso bem, afastamos pessoas que querem nos abraçar, afastamos pessoas que querem cuidar de nós, afastamos pessoas que oram por nós, por causa de um desentendimento. Você afasta essa pessoa de perto de você, afasta essa pessoa da sua família, e você percebe que você está perdendo a oportunidade de ter uma pessoa que ama você de verdade do seu lado. Mas Bartimeu, ele não quis perder a oportunidade, porque ele viu Jesus saindo, ele falou, não posso perder essa oportunidade não. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não quis perder aquela oportunidade, irmão. Porque a pior coisa é quando você perde uma oportunidade e fica em casa só se lamentando. Você fica em casa só ali chorando, mas por que eu não tive mais calma? Por que eu não tive mais paciência? Por que eu fui falar aquelas palavras? Nossa, mas que cabeçudo que eu sou. Eu poderia ter contornado a situação, mas eu fiz uma besteira e agora eu perdi a oportunidade de uma pessoa que me amava. Uma pessoa que estava do meu lado, cuidando de mim. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, cuidado. Não, irmão. Fala direito, fala, cuidado. Com orgulho. Larga de ser orgulhosa, larga de ser orgulhoso. Vai lá, pede perdão, pede desculpa. Não perca a oportunidade de estar com pessoas que te amam, que cuidam de você de verdade. Só porque um dia a pessoa não estendeu a mão para você, você já ficou chateado, magoou. A pessoa sempre está do teu lado, zelando por você, cuidando. Aí por causa de um dia que ela não te respondeu, por causa de um dia que ela não estendeu a mão para você, você já virou as costas, fez biquinho. Ficou magoado. Mas tira este orgulho do teu coração. Nós temos o costume de afastar pessoas que nos amam. Nós temos o costume de afastar pessoas que querem o bem para nós. E atraímos pessoas ruins do nosso lado. Pessoas que só querem o nosso mal. Não perca a oportunidade de estar do lado de Jesus, irmão. Jesus, ele está passando na sua vida. E se você não chamar ele, você pode perder uma grande oportunidade de estar do lado de Jesus, irmão. Quantas vezes Jesus já passou na sua vida e você virou as costas para ele? Quantas vezes Jesus já passou e você perdeu oportunidades de estar na presença dele? Mas nesta manhã, Jesus está passando mais uma vez na sua vida e está te dando uma nova oportunidade para que você possa se apegar a esse Jesus. Então, irmão, não perca essa oportunidade. A pastora disse logo aqui no momento da oportunidade dela,
que você tem que clamar, irmão. Você tem que abrir a sua voz. Se for possível, grite, implore, se humilhe para Deus. As pessoas têm um hábito de ficar se humilhando para homem, ficar se humilhando para mulher, pedindo atenção. Mas Jesus está dizendo, clama o nome dele nesta manhã, que ele vai mudar a sua vida. Não perca esta oportunidade. Jesus está passando de novo na sua vida, te dando mais uma oportunidade. Então clama o nome dele, exalta o nome dele. Jesus, versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou o quê? A clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez. Bartimeu, ele era cego, filho de Timeu, e estava sentado junto ao caminho. Sentar junto ao caminho pode representar uma pessoa que estava no caminho, mas agora não está mais. Uma pessoa que estava assentado junto a um caminho é uma pessoa que ela andava num caminho, mas agora não anda mais. Era uma pessoa que estava no caminho, andando no caminho, estava no caminho, mas agora está somente assentado junto ao caminho. Ele não está no caminho, mas só está junto ao caminho. Então, esse é o caminho. A pessoa, ela não está no caminho, mas ela está junto ao caminho. E está dizendo que ele estava parado, mendigando, pedindo esmola para as pessoas que estavam passando no... Mas ele estava no caminho? Então, ele estava junto ao caminho, não no caminho. Ele via as pessoas passando, que estava no caminho, ele só estava junto. Mas para que ele pudesse parar de mendigar, ele tinha que fazer o quê? Não está mais junto, mas está no caminho. Tem pessoas que elas estão só juntas. Tem pessoas que elas só vêm para a igreja. Tem pessoas que elas só congregam, mas não quer estar, mas quer estar junto. Vou lá que eu vou pedir uma oração para a pastora, para o pastor, vai que Deus revela algo para mim. Essa pessoa, ela não quer estar no caminho, só junto. Não, da pastora eu não largo, do pastor eu não largo, mas não quer estar no caminho, só junto. Porque ela sabe que estando junto, a pastora vai orar, o pastor vai orar, vai acordar nas madrugadas, subir ao monte, mas ela mesma, ele mesmo, andar no caminho, não quer, mas quer estar junto. A pastora sempre fala aqui que tem pessoas que falam assim: eu congrego lá na igreja da pastora, do pastor. Só querem estar junto, mas não quer estar no caminho. Ela prefere ficar no caminho só mendigando. Mas se ela entendesse que melhor estar no caminho, ela iria parar de mendigar. Porque agora ninguém vai mais orar por ela. Ela vai orar por ela. Ela vai ter força de orar por ela. Ela vai ter fé de orar por ela. Mas enquanto ela ficar só junto, ela vai ficar usando a fé dos outros. Ora pela minha família, ora pelo meu casamento, ora pelos meus filhos. E aí Deus fala: minha filha, se você estivesse no caminho,
Era você que ia orar pelo seu filho, era você que ia orar pelo seu esposo. Mas a pessoa prefere ficar junto ao caminho só mendigando. Jesus está passando. Salmo 133, versículo de número 1. Ó, quão bom e quão suave é os que os irmãos vivam em união. Amém, irmão? Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam juntos. Vivam juntos. Então não é só estar junto. Tem que estar em união. Não é só estar junto. Tem que estar unidos. Quando nós casamos, nós não estamos só juntos. Nós se unimos. Se tornamos uma carne só. Quando nós namorávamos, nós estávamos juntos. Eu estou junto com ela. Mas depois que você casa, você não está mais junto, você está unido. Se tornou uma carne e um corpo só. Estão unidos. Então, a diferença de estar junto ou estar em união é muito grande, irmão. A união está no mesmo propósito. A união significa estar no mesmo propósito, na mesma concordância, na mesma unidade. Então, a união significa o quê? Estar no mesmo propósito. A união significa estar na mesma concordância. A união significa estar na mesma unidade. Isso que é união. É você estar unido com a pessoa com os mesmos pensamentos, com o mesmo destino, com o mesmo propósito, com a mesma visão. Porque você estar somente junto não significa que você está unido. Porque eu posso tomar uma direção e você não querer, porque só estava junto. Porque enquanto estiver favorecendo para você, você está junto. Mas a partir do momento que não favorece mais você não está unido mesmo, você está junto, você vai embora, nem dá tchau, irmão. Quantas pessoas que estavam aqui com a gente, irmão, mas só estava junto, não estava unido. Só estava junto, mas não estava no mesmo propósito. Só estava junto, mas não estava na mesma unidade. E o que muitos fizeram? Só estou junto mesmo. Foi embora, não deu nem satisfação, irmão. Aí nós acreditando que a pessoa ela estava em união conosco, nós fazemos o quê? Liga. Nós fazemos o quê? Liga para a pessoa, acreditando que ela não estava junto, que ela estava unida, no mesmo propósito. Aí nós liga para ela, perguntar se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa, se está enferma, se está precisando de um alimento, alguma coisa. Não, simplesmente eu saí. Mas nem deu tchau. Eu só estava junto, então não tem que dar satisfação nenhuma. Né? Nenhum agradecimento, nenhuma despedida, nada. Mas por que ela faz isso? Porque ela não estava unida, só estava junto. Então a pessoa que está junto, ela não se sente responsabilidade de dar satisfação para ninguém. Ela vem quando quer, vai embora quando quer, volta quando quer. Porque não está unido, só está junto. Então, no dia que ela resolver, ou ele resolver ir embora, ele vai. Fala o microfone. A pastora recebeu uma ligação de uma pessoa e ela falou assim: em agosto eu volto. E aí a pastora falou: meu Deus, em agosto? Eu falei: você está firme? Tô firme. Em agosto eu volto, em agosto eu vou lá. Aí eu lembrei: em agosto e setembro tem o quê? Propósito de oração forte. Vou lá receber meu milagre. É triste, né?
Nós temos que estar o quê? Unidos, não juntos. Unido faz eu sentir a dor do meu irmão, sim, ele está perto de mim. Porque nós estamos unidos. Vou dar um exemplo. Eu acordei ontem, aí eu falei assim, eu vou fazer um café para minha filha. Minha filha está chegando, vou fazer um café para menina troféu. Eu falei assim. Aí comecei a orar, a falar com Deus e preparar o café. Fiz uma mesinha bonitinha de menininha, né? Tá. Minha filha chegou. Quando ela chegou, ela abriu a porta. Eu estava na cozinha. O que ela estava na mão? Uma flor para a mãe. Nós não estávamos juntas, mas a gente estava unida no mesmo. Quando uma pessoa está unida com a pastora, com o pastor, a gente sabe o que passa com ela em casa. Quando ela já não está unida, a gente já não sabe mais. Por quê? Porque a pessoa não está mais unida, ela está junta. Então, nós temos que estar junto com Jesus. É o mesmo pensamento. O Espírito Santo é o mesmo. O propósito é o mesmo. Não adianta eu estar casada se eu estou arrumando a minha casa, querendo fazer algo para o meu esposo, mas meu esposo está com pensamento aonde? Na rua, no pagode, na bebedeira. Não adianta. Ele não está no mesmo propósito. Eu quero ter família, mas ele não quer ter família, ele quer ter amigos. Mas como eu ensino alguém a estar junto comigo no mesmo propósito? É mostrando para ele que você está junto. Ai, pastora, mas é difícil, não? Esteja no propósito. Que Jesus vai dar o mesmo pensamento. Vamos dizer, o pastor está lá no trabalho dele. E aí a pastora começa a orar por ele. Quando ele chega em casa, ele fala, olha, aconteceu isso e isso. Significa que nós estamos unidos. Tem um obreiro, está passando por uma situação, a pastora liga. Está na mesma união. Na mesma afiação. Jesus. Porque o propósito é o quê? Não é Jesus? Então, se o propósito de nós estarmos aqui nesta manhã adorando é Jesus, então nós vamos estar como? No mesmo caminho, no mesmo propósito. Então, Jesus ele está nos guiando no mesmo caminho. Pastor, abre 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Olhe para cá, irmão. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado. Estava sentado junto. Somente junto. Eu e a pastora, nós estamos... A gente não gosta de falar muito coisas particulares nossas, mas... A gente somos tão unidos que até as vestes, elas são iguais. Pastora, ela está lá em cima se trocando, eu lá embaixo me trocando. Aí ela desce da escada e fala, você vai de azul? Estou de azul também. Então a gente está tão junto, está tão unidos, que até no momento de se vestir, a gente se veste igual. A mesma coisa, falar, você vai de branco? Eu também vou de branco. Mas a gente não combinou nada. É porque nós estamos juntos. É porque nós estamos unidos. Eu lembro muito isso, né? Aqui, quando a gente vai fazer alguma coisa, né? Aí um dia a gente se reuniu, toda a igreja. Aí a pastora falou, eu vou pôr um vestido. Aí coloquei um vestido vermelho, né? E a pastora não é de usar vestido. Quando nós entrou dentro da igreja, foi muito engraçado. Todas as obreiras estavam vestidas da mesma maneira que a pastora. E a gente não mandou, não. Mas é a concordância do Espírito. O Espírito Santo faz isso. E é tão engraçado que as pessoas de fora começam a perceber que o andar é o mesmo, o jeito de falar é o mesmo. A gente pode ir para outro lugar. Aí a pessoa olha e fala assim,
Você é da igreja da pastora Flávia, não é? Porque a gente começa a ter o mesmo brilho, irmão. A concordância é muito grande. E dizendo até isso do pastor, porque uma vizinha minha, uma moça, a gente foi carregar um bilhete, e ela fala assim para mim, você é tão bonitinha, você e seu esposo, eu acho vocês dois uma gracinha. Meu Deus. Aí ela foi, pior de tudo, olha só, para você ver que os outros lá fora reparam. Vocês se vestem igualzinho, você está de azul, ele está de azul. As pessoas estão de olho em nós. Então, assim, quando a igreja está unida no propósito, né, de só declarar o nome do Senhor, todos nós vamos estar juntos. A mesma coisa até a palavra. A gente vem trazer uma palavra. Quantas vezes eu ligava para uma irmã e eu falava, irmã, Deus acabou de confirmar a palavra. Ela, meu Deus, pastor. Eu falei, porque a união é a mesma. Mas quando começa a gente sair do caminho, só querer ficar junto, acabou. Você pode perceber que a gente começa a se sentir vazio, triste. Então, a união do Espírito Santo é o caminho de Jesus. Amém? 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como um corpo é um, tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Amém? Assim porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Amém? A igreja, ela é um corpo. E nós somos os membros deste corpo. E quem é o cabeça? Jesus. Então, nós estamos unidos no corpo de Cristo. Você entendeu, irmão? Você sendo membro, você faz parte do corpo. Aí tem uma nova geração dizendo que é dos igrejados. Eles não fazem parte do corpo, eles estão fora do corpo. Para fazer parte do corpo tem que estar unido. Porque se você fica fora, você não faz parte do corpo. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo. Então nós somos muitos membros, mas só um corpo. Só um corpo. O meu corpo físico tem muitos membros. Tem um braço, a perna, pescoço. Tem muitos membros, mas todos eles se tornam um. Isso significa que eu estou unido. O meu braço está unido ao meu corpo. A minha cabeça está unida ao meu corpo. As minhas pernas estão unidas ao meu corpo. Mas se você só está junto, você não faz parte do corpo. Essa planta, ela está aqui, unida ou junta? Mas não está unida a mim. Porque no momento que eu sair, ela vai... Vamos lá, meus irmãos. Ajuda o titio. Essa planta, ela está junta ou unida? Amém. Já estava até suando frio. O povo não está entendendo nada. Ela só está junta comigo. Ela não está unida a mim. Ela não faz parte do meu corpo. Você está entendendo isso, irmão? Ela não faz parte do... Só está junto. Não faz parte. A obreira, um exemplo, a obreira, ela só está junta, mas não faz parte do meu corpo. Ela só está... Então, para poder estar unido, tem que estar acima. Não só junto, porque na hora que eu for embora, pastora, fica? Está amarrado em nome de Jesus. Está repreendido 7 vezes mais. Por que ela vai comigo? Hã, irmãos? Porque nós estamos unidos. A minha filha, ela fica ou vai?
Amém, filha? Tu vai. Porque nós não estamos juntos, estamos unidos. Você consegue compreender isso? Então nós somos um corpo. Então se você fica fora do corpo, você só está junto, não está unido. Para fazer parte do corpo de Cristo, você tem que estar unido. Unido no mesmo propósito, unido na mesma concordância, na mesma unidade, tem que estar unido. Se nós fizermos um propósito de evangelizar, você tem que estar unido. Porque se estiver junto, sabe o que você vai dizer? Eu não vou. Você vai arranjar um monte de desculpa. E nós vamos entender a sua desculpa. Só está junto, não está unido. Porque se tivesse unido, conta comigo, pastor. Conta comigo, pastora. Estamos unidos nesse propósito. Vai entregar a marmita lá fora? Ah, esse dia não dá, vou fazer unha. Vou fazer cabelo. Pastora, não está bonita? Ela fez o cabelo. Aí eu vou entender o quê? Não está unido. Só está junto. Parou, Cida? Então, todo o propósito que tem dentro da igreja, se a pessoa falar que não vai, não quer, não posso, eu não quero, quem quer, vai. Quem não quer, arranja. Então eu vou entender o quê? Só está junto. Eu não posso contar com essa pessoa. Eu só posso contar com a pessoa que está unida a mim. Que está unida à igreja. Que está unida ao propósito. Com essa ou com esse eu posso contar. Mas com o restante, nem ligo, porque eu já sei que só está junto. Só está junto, então eu não posso contar com essa pessoa. Vocês conseguem compreender, sim ou não? Bartimeu estava sentado junto ao caminho. Mas por que ele estava sentado? Se ele, uma outra hora, ele estava no caminho. Se ele está junto, porque ele conhece o caminho, irmão. Você compreende isso? Se ele está junto, porque ele conhece o caminho. Mas por que agora ele parou? Porque antes ele andava no caminho. Ele foi andando e uma hora ou outra aconteceu alguma coisa que ele parou de andar e ficou só junto. Aí dizendo, um dia eu volto. Aí ele fica junto dizendo, um dia eu volto a congregar de novo. Ele estando junto, ele fala, um dia eu vou voltar a servir a Deus de novo. Porque ele sabe aonde é o caminho. Ele sabe aonde é o verdadeiro caminho. Então, por isso ele não sai do caminho, ele só fica junto. Uma hora ele fala assim, não, uma hora eu volto. Uma hora eu volto a congregar, uma hora eu volto a servir de novo. Mas estou aqui junto. Deixa eu aqui no meu cantinho, estou aqui. Estou vindo. Uma hora eu volto. Então a pessoa fica junto, esperando um dia para que ela possa andar no caminho. Bartimeu, uma hora ele andava no caminho, mas agora ele só está junto ao caminho. Mas por que ele parou? Se ele estava no caminho. E a resposta é, porque ele parou, porque ele tinha uma deficiência. Você entendeu, pastora? Por que essa pessoa parou? Porque ela tinha uma deficiência. Este homem, Bartimeu, ele tinha uma deficiência, ele era cego e por isso que ele parou. Mas ele sabe o caminho. Ele sabe para onde ele tem que voltar. Ele sabe aonde ele tem que estar. Mas estou junto, estou aqui. Uma hora eu se filme de novo, uma hora eu volto. Está junto ali. Mas ele sabe o verdadeiro caminho. Mas mesmo ele tendo essa deficiência, ele andava no caminho. Mesmo ele tendo essa deficiência, ele fazia a vontade de Deus. Mesmo ele tendo essa deficiência, ele congregava. Ele servia, ele buscava, mesmo tendo essa deficiência.
Mesmo as pessoas dizendo que você não presta, que você não vale nada, que você não tem jeito. Mas ainda assim, ele estava junto. Ele estava no caminho. Ele estava unido. Mas por causa da sua deficiência, ele parou. Porque ele já tem anos congregando, anos servindo a Deus, ele sabe, eu tenho uma deficiência. A pessoa, ela reconhece que tem um mal dentro dela. E por ela nunca se libertar deste mal, uma hora ela vai acabar parando. Essa pessoa, ela parou por causa da deficiência dela. Jesus está dizendo para você, se você parou por causa de uma deficiência, Jesus está dizendo, não pare por causa dela. Ah, mas eu sou muito pecador. Não pare por causa da sua deficiência. Ah, mas eu sou muito falho. Não pare por causa da sua deficiência. Ah, mas eu sou muito inconstante. Não pare por causa da sua deficiência. Ah, eu não vou tomar a ceia, não vou tomar o corpo, nem um sangue. Não pare por causa da sua deficiência. Porque é melhor você estar no caminho do que você ficar só junto. Você precisa de voltar para o caminho. E por causa da deficiência de Bartimeu, ele sai do caminho e só fica junto. Então, as deficiências que muitas pessoas têm, faz ela afastar do caminho. E muitas delas nem voltam mais. Perde a oportunidade de ver que Jesus está passando e ela fala, não, para mim não dá. Eu não mereço participar do corpo e do sangue. Eu não mereço estar na casa de Deus. Eu não mereço estar na presença de Deus. Porque a minha deficiência me condena todo dia. Sabe quem te condena, irmão, todo dia? Por causa da sua deficiência, por causa do seu pecado? Não é Deus, é o diabo. É ele que é o seu acusador. Fica 24 horas apontando para você, falando da sua deficiência, dizendo, quem é você para subir naquele altar? Quem é você para ser um obreiro? Quem é você para congregar? Quem é você para sentar na mesa, participar do corpo, do sangue? É o diabo que fica falando para você 24 horas a sua deficiência. E o Jesus está dizendo o quê? Não saia do caminho, permaneça no caminho. Então a deficiência de muitas pessoas, pastora, está fazendo as pessoas se afastar do propósito de Deus. Não olhe para a sua deficiência. Talvez você entrou aqui nesta manhã com alguma deficiência. Você fala, pastor, não é só uma não, tem umas duas mais ou menos aí. Então a sua deficiência está te impedindo de você congregar, de você estar na casa de Deus. Deus está dizendo, minha filha, permaneça na minha casa, na minha presença, porque a sua deficiência será curada, mas tem que estar no caminho. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48. E muitos o repreendiam para que mas ele clamava cada vez. Está dizendo o que no versículo 48? E muitos o repreendiam. As pessoas que vão te repreender, elas não estão longe. As pessoas que vão dizer que você não serve, que você não presta, que você não vale nada, que você não pode ser isso nem aquilo, elas não estão longe, elas estão perto. Elas estão do seu lado. E infelizmente dizer, muitas delas estão até dentro da tua casa. Essa multidão começou a repreender e dizendo para que Bartimeu se calasse. E você ouviu a voz dessas pessoas que mandaram você se calar, mandaram você não congregar, e você não está mais na casa de Deus, e você deu ouvido a essas pessoas. É por isso que você parou, é por isso que você morreu na sua fé,
Porque você ouviu as vozes das pessoas que estavam te repreendendo, dizendo: quem é você? Agora virou crente? Agora virou obreira? Virou pastor? Agora você está orando pelas pessoas? Aí você fez o quê? Ouviu essas pessoas e parou de clamar. Mas Bartimeu, ele dá um grande ensinamento para nós aqui. Que as pessoas começaram a repreender. E todas as vezes ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Quem é que vai fazer você parar, irmão? São as pessoas? São seus vizinhos, seus parentes? Essas pessoas, elas vão fazer de tudo para fazer você parar, irmão, mas não ouve elas. Só ouve a voz de Jesus. Só ouve a voz do seu Salvador, irmão. Porque é através dele que você vai receber o seu milagre. Não basta você somente querer, irmão. Você precisa de agir a sua fé. Aí eu quero ser curado da minha deficiência. Então age, irmão. Eu quero ser liberto do meu pecado, então age. Você precisa de agir. Agir a sua fé. Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade de ser curado da sua deficiência. Ele começou a clamar o nome do Senhor Jesus. Então que neste momento você clame o nome do Senhor, dizendo: Senhor, cura a minha deficiência, liberta do meu pecado. Meu Deus, nós te pedimos, Jesus, que o Senhor venha curar, meu Deus, a deficiência desses teus filhos, desse teu povo. Pois em Tiago, capítulo 2, versículo 17, fala que a fé sem obra, ela é morta. Que nós venha agir, meu Deus, a nossa fé, meu Deus, nesta manhã, Jesus. Que esse teu povo venha agir, meu Deus, a tua fé nesta manhã, Jesus. Então eu te peço, meu Deus, ouça o clamor desta tua filha. Ouça o clamor deste teu filho, que está pedindo para que o Senhor venha curar, meu Deus, da deficiência. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Estende a sua mão para cá. Vamos estar orando pelo corpo e pelo sangue de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus, Pai querido, nós consagramos a Ti, Senhor, o suco de uvas, meu Deus. Consagramos a Ti, Senhor, o pão, e agora é o Teu corpo, Senhor. Vem, Espírito Santo, nos conduz em todos os momentos da nossa vida, meu Deus, porque queremos agradar somente a Ti. Estamos aqui, Senhor, perante a Tua presença, meu Deus, porque sem a Sua presença, meu Pai, nada é possível. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sim, meu Pai, em concordância com Teu servo, Pai, e com todos que estão aqui presentes, nós apresentamos, meu Senhor Jesus, e aquele que participar, meu Pai, com certeza receberá, meu Deus, muita saúde e alegria, Senhor, no seu coração. Obrigada, Deus. Nós consagramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Receba o corpo de Cristo agora, em nome do Senhor Jesus.